Capítulo 38. Osso espiritual externo. Tang San descobriu que a mudança em suas costas não gastava muito poder espiritual. Parecia que aquelas vértebras continham certa quantidade de energia dentro delas. Seguindo a projeção para fora das 8 protuberâncias. A luz roxa nas costas de Tang San também começou a ficar cada vez mais distinta. De repente, junto de uma explosão de tremores em Tang San, as 8 protuberâncias finalmente se abriram. 8 grossas e sólidas figuras roxas em forma de pilar rapidamente se estenderam de suas costas. Se os companheiros da academia Shurek de Tang San estivessem ali agora, eles iriam descobrir que dessa vez a velocidade de crescimento das pernas de aranha estava muito mais rápida do que da última vez. Em praticamente algumas piscadas de olhos, as pernas de aranha já haviam se estendido por pelo menos 1,5 metros. Logo em seguida, elas abruptamente se estenderam de novo. Das pontas das juntas naquelas grossas e sólidas pernas de aranha de 1,5 metros elas se esticaram por mais 1,5 metros, mostrando sua parte mais afiada. Tang San não pôde evitar emitir um gemido baixo. As 8 pernas de aranha em suas costas simultaneamente se desdobraram para os dois lados. Uma sombria luz roxa cintilando, como se fossem 8 enormes braços o protegendo no meio. Na superfície das pernas de aranha podia-se ver levemente uma camada de gás roxo e luz roxa se movendo, parecendo transparente como cristal roxo. Bom! O grande mestre falou com admiração. Pequeno San, controle suas pernas de aranha para golpear uma árvore. Use força. Embora Tang San parecesse ainda não estar familiarizado com suas pernas de aranha, ele ainda era capaz de conseguir pelo menos perfurar uma árvore. Se inclinando levemente para o lado, uma das pernas de aranha do lado direito abruptamente disparou para a frente, com um som de pu. Tang San ficou impressionado ao descobrir que a perna de aranha aparecia, sem atingir qualquer tipo de obstrução, ter perfurado aquela árvore grande o suficiente para uma única pessoa ser capaz de abraçá-la sem nenhum esforço. E atravessou até o outro lado. E uma cena ainda mais incrível sucedeu. Junto com a perna de aranha espetando, tanto Tang San quanto o grande mestre claramente viram uma camada de roxo silenciosamente se espalhar da perna de aranha sobre a árvore, se espalhando amplamente através do tronco da árvore com uma velocidade impressionante. Não apenas o tronco da árvore rapidamente se tornou roxo. Em um instante, até mesmo os galhos e as folhas da árvore ficaram da mesma cor. Uma por uma as folhas da árvore começaram a cair, antes mesmo que elas tocassem no chão. Já no ar elas se transformavam em fragmentos de poeira roxa e desapareceram despercebidamente. E aquela grande árvore se derreteu como se fosse de gelo ou neve, silenciosamente se transformando em pó roxo e se dissolvendo da mesma forma. Até mesmo no chão aos arredores da árvore alguns arbustos que entraram em contato com esse pó roxo sucessivamente se tornaram roxos e desapareceram, dentro de uma circunferência de vários metros. Tudo se transformou em uma mórbida cena estática pintada de roxo. Uma fraca energia foi transmitida ao longo da perna de aranha para o corpo do Tang San. Embora não fosse muita, ela era bem distinta da última vez, após Maon Jun ter se envenenado por tocar as pernas de aranha. Tang San também teve uma sensação similar. Porém daquela vez ela havia sido ainda mais fraca. E ele também não tinha prestado muita atenção. Dessa vez isso foi extremamente óbvio. Foi como se aquela perna de aranha tivesse absorvido a energia acumulada pela árvore e a transmitido para o corpo do Tang San. O pó roxo caindo no chão gradualmente perdeu a cor. Em um instante ele já havia se misturado ao solo, não mais visível. E parecia que aquela grande árvore nunca estivera ali em primeiro lugar. A perna de aranha de Tang San manteve-se em sua posição original.
Mas ali só restava um espaço vazio. Isso. Isso atualmente é. Tang San olhou estupidamente para a perna de aranha. Embora ele já tivesse suposto que o poder de ataque das pernas de aranha seria muito bom, ele não havia esperado que a toxicidade dessas pernas de aranha fosse tão assustadora. O grande mestre lentamente andou até Tang San, se movendo ao redor de suas pernas de aranha. Parece que a minha estimativa estava correta. Pequeno San. Dessa vez seus ganhos foram os melhores. Não foi o terceiro anel de espírito. E muito menos a terceira habilidade espiritual teia de aranha restringidora. Mas sim essas 8 pernas de aranha. Ou melhor dizendo, foi o osso espiritual externo. Osso espiritual externo? Tang San olhou para o grande mestre. O grande mestre balançou a cabeça. Nesses anos eu estive sempre te ensinando como diferenciar bestas espirituais e anéis de espírito, assim como métodos de cultivação do espírito e todo tipo de aplicação. Nunca falando do conhecimento pertinente aos ossos espirituais. Principalmente porque eu nunca imaginei que você fosse entrar em contato com ossos espirituais tão cedo. Parece que agora é o momento de te dar uma aula em relação aos mistérios dos ossos espirituais. Dizendo isso, vamos primeiro falar sobre o que são os ossos espirituais. Seguindo as instruções do grande mestre, Tang San controlou seu poder espiritual para trazer as pernas de aranha para dentro do seu corpo. Assim como da última vez. Colocá-las para dentro consumiu uma grande quantidade do poder espiritual de Tang San. Completamente diferente de quando ele as liberou. O grande mestre disse com severidade: ossos espirituais são um tipo de coisa extremamente incomum. É possível dizer que eles são uma coisa que os mestres dos espíritos mais esperam obter em seus sonhos. De certa forma parecidos com os anéis de espírito. Os ossos espirituais também vêm de bestas espirituais. Mas eles também possuem enormes diferenças dos anéis de espírito. Primeiro, a probabilidade de ossos espirituais aparecem é apenas 1 em cada 1000. Ou até menos. Geralmente falando. Apenas quando a besta espiritual tem uma força extremamente formidável e quando as circunstâncias de sua morte cumprem certos requisitos especiais é possível surgir um osso espiritual após matá-la. Não exatamente como um anel de espírito que irá aparecer em qualquer besta espiritual. Consequentemente, ossos espirituais se tornaram extremamente raros e extremamente preciosos. Outra diferença entre ossos espirituais e anéis de espírito é que ele não requer que quem matou a besta espiritual o use. Após obtê-los, ossos espirituais podem ser até mesmo comercializados. Você ainda se lembra de que antes eu te disse que você precisava economizar o máximo possível de dinheiro? O propósito era para no futuro, em um lugar um tanto peculiar, comprar os ossos espirituais que você precisa. Qualquer osso espiritual, mesmo se for um osso espiritual comum, ainda é extremamente caro. Além disso, faltam vendedores. Tang San disse. Então como os ossos espirituais são usados? Você quer dizer que essas 8 pernas de aranha nas minhas costas são 8 ossos espirituais? Ouvindo as palavras de Tang San, o grande mestre não pôde evitar sorrir. Não seja ganancioso. Deixando de lado 8 ossos espirituais. Ser capaz de ter um osso espiritual já é uma sorte enorme. Sem falar que o seu ainda é um osso espiritual externo. O valor deles é praticamente comparável a ossos espirituais de primeira classe. Esse seu osso espiritual é uma vértebra e é claro que também está relacionado a 8 costelas. O efeito dele é precisamente estocar a toxina da aranha. Demônio cara de homem que você matou. Além disso, duplicar as 8 pernas dela e em seguida integrá-las às suas próprias habilidades, evoluindo nessas presentes 8 pernas de aranha.
A toxicidade da grama azul prateada também aumentou um monte. Mas no final, esse não é o veneno da aranha demônio cara de homem. Mas as suas 8 pernas de aranha são diferentes. Elas não só possuem a toxina da aranha demônio cara de homem, mas ainda deram origem a certa variação. Agora há pouco você também viu o efeito corrosivo super forte delas. Se elas perfurarem um corpo humano, o que aconteceria? O grande mestre falando sobre isso parecia inteiramente um tanto excitado. Pequeno Sam, eu vou te perguntar uma coisa. Qual é o maior número de anéis de espírito que um mestre dos espíritos é capaz de obter? Tang San disse. 9. Obter 9 é o limite. Que é o mesmo que um título doulu. O grande mestre assentiu. Então se todo mundo tiver 9 anéis de espírito e, além disso, a diferença de idade for insignificante, como você decide quem é o mais formidável? Tang San ponderou e disse. Isso depende do que são os espíritos de cada lado e o quão bom é o controle deles. Também depende da atual quantidade de experiência de combate de cada um. Todas essas coisas colocadas juntas podem decidir quem é um pouco mais forte. O grande mestre assentiu, dizendo: Você está certo. Você claramente se lembra das coisas que eu te ensinei. Então eu posso te dizer agora que, em circunstâncias onde ambos os lados são iguais, se uma pessoa possuir um misto espiritual, então tudo o que você acabou de dizer não precisa necessariamente ser levado em conta. Porque um mestre dos espíritos que possuía um osso espiritual tem a vantagem absoluta. Ah! Ossos espirituais têm um efeito tão grande assim? Tang San olhou para o grande mestre um pouco chocado. O grande mestre assentiu, dizendo: Anéis de espírito geram habilidades espirituais. Embora eles também melhorem as capacidades do próprio mestre dos espíritos. O principal propósito deles. Mas ossos espirituais são o oposto. Ossos espirituais podem não gerar uma habilidade. Mas o melhoramento para os próprios mestres dos espíritos é tremendo. Ainda mais importante, a capacidade de crescimento que os ossos espirituais possuem os torna ainda mais valiosos que anéis de espírito. As habilidades que os anéis de espírito geram vão ser todas aprimoradas junto do aumento do poder espiritual. Com isso você já está familiarizado. Mas você também deve saber que o limite de idade dos anéis de espírito vai restringir o crescimento deles. Mesmo se for um título doulu do 90º nível ou maior. Sua habilidade do primeiro anel de espírito jamais irá crescer o suficiente para alcançar um nível formidável. Isso é um princípio básico. Mas ossos espirituais são diferentes. Ossos espirituais não irão ser restringidos pela idade da besta espiritual de onde vierem e vão somente se desenvolver junto com a força do próprio Mestre dos Espíritos. Em outras palavras, quanto mais cedo os ossos espirituais forem obtidos, mais tempo eles terão para se desenvolver. Tang San disse. O corpo de uma pessoa tem tantos ossos. Se alguém conseguir absorver todos esses tipos de ossos, isso não causaria incontáveis mudanças. O grande mestre balançou sua cabeça, dizendo: Embora haja vários ossos no corpo de uma pessoa, eles são subdivididos em algumas grandes seções. Portanto, geralmente falando, uma pessoa também só é capaz de absorver alguns tipos de ossos espirituais. Os 4 membros, a cabeça e o torso. Em outras palavras, uma pessoa comum só será capaz de absorver 6 ossos espirituais. Assim como o mestre dos espíritos só é capaz de absorver 9 anéis de espírito. A qualidade dos ossos espirituais assim como o efeito no mestre dos espíritos
Depende principalmente do quão cedo eles foram absorvidos e se suas propriedades são ou não compatíveis. Tang-san de repente entendeu. Então esse osso espiritual que eu consegui da aranha demônio cara de homem sem dúvidas é compatível comigo. Pertencente à classe de ossos espirituais do torso. Certo? O que você disse primeiramente está muito correto. Os métodos desse osso espiritual são muito apropriados para você. Precisamente obtido da mesma besta espiritual da qual veio um dos seus anéis de espírito. Mas esse seu osso espiritual não faz parte da classe do torso. Esse é o porquê de eu ter dito que é um osso espiritual externo. Tang-san perguntou curiosamente. Então o que é um osso espiritual externo? O grande mestre explicou muito pacientemente. Ossos espirituais externos são um tipo de existência miraculosa. Uma existência especial à parte das 6 classes principais de ossos espirituais. Se falando da probabilidade de ossos espirituais comuns aparecendo em bestas espirituais como uma a cada 1000. Então, a probabilidade de ossos espirituais externos aparecerem não é de nem mesmo uma a cada 10.000. Além disso, há os pré-requisitos para se absorver um osso espiritual externo. Você deve primeiro absorver o anel de espírito da besta espiritual da qual o osso espiritual veio. O que nós chamamos de ossos espirituais da classe torso geralmente indica o externo. Mas esse osso espiritual que você absorveu é sem dúvidas uma vértebra. Pelo que eu observei anteriormente, eu posso deduzir que ele é um osso espiritual externo. Criança, você sabia que, no mundo dos mestres dos espíritos, existe um ranking das coisas mais preciosas, chamado de ranking dos sonhos dos mestres dos espíritos. Dentro dele os ossos espirituais externos sempre ocuparam o segundo lugar. Segundos apenas para o primeiro lugar cuja existência é praticamente impossível. Um anel de espírito de 100.000 anos. O grande mestre usou o método mais fácil de entender para mostrar a Tang-san o quão preciosas essas 8 monstruosas pernas de aranha dele eram. Essas 8 pernas de aranha são realmente tão formidáveis? Tang-san não pôde evitar ficar secretamente duvidoso. O grande mestre já havia falado muito. Sua boca estava um pouco seca. Ainda está um pouco frio. Primeiro coloque as suas roupas. Lembre-se. O que eu te disse hoje sobre ossos espirituais externos você não deve de forma alguma contar para qualquer outra pessoa. Embora ossos espirituais externos não possam ser absorvidos como ossos espirituais comuns. Como o ditado diz, a árvore mais extraordinária da floresta com certeza será desolada pelo vento. Quanto menos pessoas souberem que você possui um osso espiritual externo, melhor. Para evitar que alguém venha atrás de você por causa de inveja. Tang-san colocou suas roupas, perguntando ao grande mestre. Professor, então para que serve o meu osso espiritual externo afinal? O grande mestre disse. Eu não posso te dizer atualmente quais são os usos concretos que ele tem. Eu precisarei estudá-lo por um longo tempo para entendê-los claramente. A partir de hoje, o inclua na sua rotina de cultivação. Para o mais rápido possível dominar o uso do osso espiritual externo. Por ver sua condição agora há pouco. Esse osso espiritual externo possuía um poder de ataque extremamente poderoso. Não apenas para perfurar, mas ele também é extremamente tóxico. Se meus pensamentos estão corretos, então você deve ser capaz de controlar o veneno nas pernas de aranha. Possivelmente o liberando de acordo com a sua vontade. Ao mesmo tempo, com o comprimento dessas 8 pernas de aranha, você já não pensou em como usá-las para se mover no lugar das suas pernas? Tang-san era uma pessoa astuta. Com o grande mestre levantando a questão, ele imediatamente entendeu. Se for assim, não apenas a velocidade vai aumentar,
mas o efeito do terreno na velocidade de movimento vai diminuir substancialmente. Dizendo: portanto, essas 8 pernas de aranha dão a você a capacidade de se mover sem impedimentos sobre o terreno. Quanto às vantagens delas, no futuro você terá ainda mais surpresas. Além disso, ela ainda irá evoluir à medida que você obtiver mais anéis de espírito. O poder irá até exceder a sua imaginação. Com isso você atualmente já tem uma chance quando lutar contra oponentes com uma diferença de 10 níveis de você. Ainda mais, como ossos espirituais externos são incomuns, apenas se você mesmo falar para eles, ninguém irá saber que essas pernas de aranha são ossos espirituais. A maioria vai apenas acreditar que elas são uma das manifestações da sua grama azul prateada. Afinal, exceto pela rigidez delas, seu exterior ainda é extremamente similar à grama azul prateada. Quanto a mais tarde ser capaz de controlá-las até o nível em que elas se manifestarem vai depender do seu próprio esforço. Se você conseguir deixar essas 8 pernas de aranha se transformarem em 8 lanças altamente tóxicas que se movem como os dedos da sua mão, você consegue imaginar até que nível a sua força de combate vai aumentar. Quando Tang San e o grande mestre voltaram para a academia Shurek, o céu já estava claro. O grande mestre havia falado muito sobre ossos espirituais hoje. Embora isso fosse apenas uma visão geral, Tang San ainda teve que digerir essas informações gradualmente. Pequeno San, vá tomar o café da manhã. Começando por hoje eu reorganizar os seus planos de cultivação. Tang San ergueu sua cabeça para olhar para o grande mestre. Professor, você vai embora? Para ele parecia que o fato do grande mestre lhe dar um método de cultivação planejado deveria ser porque ele teria que partir. Seu coração não pôde evitar cair. O grande mestre sorriu levemente, dizendo: fique tranquilo. O professor não está indo embora. Eu ainda temo que surjam problemas à medida que você praticar com o seu osso espiritual externo. Esse osso espiritual externo já é uma parte do seu corpo, completamente fundido à sua vértebra. No caso de problemas aparecerem, é bem possível que sejam fatais. Portanto, eu não tenho escolha a não ser permanecer aqui. O professor não está indo embora? Isso é realmente ótimo. Assim que Tang San ouviu que o grande mestre iria ficar e guiar a sua cultivação, ele não pôde evitar ficar exultante. A cara do grande mestre revelou uma expressão com antecipação. Pequeno San, você sabe que agora eu quero muito ver a sua aparência daqui 20 anos. Minha decisão de ficar também não é apenas por sua causa. Ainda há aqueles seus companheiros da academia. Cada um de vocês pode ser descrito como gênio. Se vocês não tiverem um método de cultivação adequado, isso não será um desperdício? Embora o Flender tenha um monte de experiência com a cultivação, em vários detalhes ele ainda não é bom o suficiente. Eu espero que, daqui para frente vocês sejam capazes de se tornar um grupo formidável. Portanto, a partir de agora eu devo usar os meus métodos de cultivação mais refinados para guiá-los. Para Tang San, a razão pela qual o grande mestre estava ficando não era muito importante. O ponto-chave era que ele havia decidido ficar. Apenas isso já era o suficiente. O par de professor e discípulo chegou ao refeitório da academia. Quer fosse ou não por causa da corrida do dia anterior ter sido muito exaustiva. Embora atualmente o café da manhã já estivesse pronto no refeitório, não havia uma única alma à vista. Tang San apressadamente encheu 2 tigelas de mingau para ele e para o grande mestre respectivamente.
A academia Shurek não era próspera. Assim o café da manhã naturalmente não seria abundante. O café da manhã de dia era muito simples. Pão cozido no vapor. Um prato de vegetais. Mingau e um ovo para cada pessoa. Vendo Tang San trazer seu café da manhã, o grande mestre franziu o senho. O Flender dá isso para vocês comerem? A rígida cara do grande mestre parecia um tanto sinistra. Tang San disse: Isso já está muito bom. Ah! Pão cozido no vapor até você ficar cheio. Comparado à minha infância é muito melhor. Uma farsa. O grande mestre colocou de lado o pão cozido no vapor em sua mão, fervendo de raiva. Sua personalidade estrita como sempre. Para vocês crianças em fase de crescimento, agora é um momento importante. O corpo é a base do espírito. Sem um corpo saudável, como você pode aguentar uma cultivação intensa? Esse café da manhã é o suficiente para pessoas da minha idade e da do Flender. Mas para vocês crianças ainda está longe do adequado. Enquanto o grande mestre estava ficando irritado, a voz preguiçosa do Flender os alcançou vinda de fora. Eu digo grande mestre, que é muito fácil para você falar desse jeito. Você também sabe que todas essas crianças estão em fase de crescimento. Você sabe o quanto eles comem em um dia? Comprando delícias exóticas na cidade Suotu. Como a condição financeira da academia me permitiria dar a eles alimentos luxuosos para comer? Se você quiser custear isso, eu não tenho objeções. Junto com a voz, o Flender entrou andando. Vendo ele, a expressão do grande mestre se suavizou um pouco. Não importa as dificuldades da academia. Desde que eu decidi ficar como um professor daqui, eu com certeza não posso deixar essas crianças sofrerem. Flender, me dê autoridade total para lidar com esse assunto. A partir de agora deixe aos meus cuidados o conteúdo das refeições de cada uma dessas crianças. Flender riu em seu coração. Por quê? Você decidiu ficar Xiao Gang? O grande mestre assentiu. Quer tenha sido pelo Tang San ou por esses pequenos monstros que você recrutou, eu decidi ficar aqui durante um tempo. Nesses 2 dias eu também descobri facilmente seus atuais métodos de ensino. Há várias áreas que precisam ser melhoradas. Naquele dia você disse para mim que contanto que eu desejasse ficar, você me daria autoridade. Certo? Flender entendia o grande mestre muito bem. Vendo sua aparência, ele já havia entendido a grande determinação desse seu velho irmão. Embora sua cara não demonstrasse nada, a alegria já havia florescido em seu coração. O conhecimento teórico do grande mestre. Ele podia ser considerado inigualável abaixo dos céus. Com medo de que o grande mestre fosse mudar de opinião, ele imediatamente falou contentemente. Sem problemas. Você só tem que primeiro me dizer o que você irá fazer. Os professores da academia irão seguir as suas instruções. É claro que se você precisar gastar dinheiro você precisa primeiro me dizer. A situação financeira da academia é ainda pior do que você imagina. O grande mestre levemente franziu o senho, dizendo: Eu sei que as pessoas com quem você andava eram todos contemporâneos orgulhosos e indiferentes. Mas você não pode ser flexível de alguma forma para aumentar os ganhos? Flender o encarou sem reação, rindo à custa de si mesmo. Alguém tão rígido quanto você ainda conhece a flexibilidade? O olhar gentil do grande mestre se direcionou para o Tang San ao seu lado. Para essas crianças, o que é um pouco de flexibilidade? Flender riu. Está bem.
contanto que não viole a minha doutrina de integridade. Você pode ser tão flexível quanto desejar. Após o café da manhã, o sino soou pontualmente. Todos os estudantes se reuniram nos campos da academia. Hoje parece extremamente agitado. Não apenas os dois cabeças, Flenderes Alvugi, vieram, mas o grande mestre e os outros vários professores da academia também chegaram aos campos. Além dos dois cabeças, a academia originalmente ainda tinha mais 3 professores. Os 3 encarregados dos 3 exames de entrada. Tang San só estava familiarizado com um deles. Aquele homem velho que naquele tempo usou um espírito bastão para assustar várias pessoas. Ótimo! Todo mundo está presente. A seguir eu tenho alguns assuntos a declarar. Flender andou até ficar diante dos 7 estudantes. Seu olhar solenemente percorrendo os 7. Primeiro, eu dar aos 4 alunos recém-chegados uma introdução aos professores da academia. Enquanto falava, Flender indicou aquele que o Tang San já havia conhecido. O velho homem com o espírito bastão longo. Esse é o professor Li Yusong. Espírito cajado em forma de dragão. Imperador espiritual do 63º nível. Indicando o segundo homem que era ainda mais velho, parecendo ter mais de 70 anos. Dizendo: esse é Lu Jibin. Espírito peça de xadrez estrela Lu. Imperador espiritual do 66º nível. O último professor era um pouco mais novo que os 2 anteriores, parecendo ter a mesma idade do Flender. Esse é Shao Xinshao espírito ervilha doce. Sábio espiritual do 71º nível. Mestre dos espíritos do sistema alimento. Entre os mestres dos espíritos do sistema alimento que eu conheço, o professor Shao com certeza está no top 5 dos mais poderosos. Se os primeiros 2 professores não fossem incríveis o suficiente, então a aparição de um sábio espiritual do sistema alimento do 71º nível deixou os 4 estudantes recém-chegados simultaneamente chocados. Aquele professor Shao não parecia alto. Apenas aproximadamente a mesma altura da Xiao Wu de 12 anos de idade. Até mesmo um pouco menor. Olhos pequenos. Nariz grande. Nada impressionante. Mas quem poderia ter esperado que ele inesperadamente seria um mestre dos espíritos do sistema alimento de nível tão alto? Um sábio espiritual do sistema alimento do 71º nível. Quer fosse o rol dos espíritos ou qualquer clã de mestres dos espíritos, ele estaria numa posição venerada em qualquer lugar. Após a introdução do Flender, os 3 professores assentiram na direção dos estudantes, respectivamente. A cara do primeiro professor Li era inflexível. O segundo professor Lu tinha um sorriso no rosto. Finalmente aquele professor Shao tinha uma expressão um pouco estranha em sua cara. Seus olhos caíam o tempo todo sobre Oscar. O olhar parecia até mesmo um tanto obsessivo. Finalmente, Flender andou até o lado do grande mestre, pegando os ombros dele e dizendo: por último isso, eu devo cuidadosamente introduzi-lo a todos vocês. Ele, contando precisamente com sua pesquisa, chegando às 10 grandes competências dos espíritos, é considerado como o melhor na teoria dos espíritos. O mestre dos espíritos mais sábio. Ao mesmo tempo o professor do Tang San. Sr. Yu Xiaogang. É claro que ele também é o meu velho irmão. Nós já nos conhecemos há várias décadas. Talvez vocês não entendam muito claramente apenas por ouvir seu nome. Mas eu acho que vocês todos já devem ter ouvido o título dele. No futuro vocês podem chamá-lo de Grande Mestre. Ouvindo as palavras Grande Mestre,
Todos não puderam evitar ficarem abalados. Os olhares um a um se virando para Tang San. Mesmo se eles não soubessem nada sobre o grande mestre. Mas ser capaz de instruir um discípulo tão extraordinário quanto Tang San. Como ele poderia não ser um professor excelente? Tang San estava igualmente um tanto surpreso. Porque essa ainda era a primeira vez em que ele ouvia o nome do grande mestre. O grande mestre nunca falou sobre isso antes. Ele naturalmente também não tinha perguntado. No final das contas, seu professor se chamava Yu Xiaogang. Flender disse. Começando amanhã. O grande mestre terá autoridade total sobre vocês, professores e estudantes. Nós vamos todos cooperar com o grande mestre. Vocês só voltaram ontem. Eu acho que todo mundo está comparativamente cansado. Hoje vocês vão ter um dia de folga. Amanhã nós retomaremos as aulas. Na visita à Grande Floresta Estrela Do dessa vez nós tivemos 3 pessoas alcançando o nível de ancião espiritual. Vocês que ainda não atravessaram o limite do 30º nível. Nindhongron, Maonjun e Juzukin também devem trabalhar duro. Se esforçar para alcançar o passo dos outros. Grande mestre, o que você tem a dizer? A última pergunta foi feita diretamente para o grande mestre. O grande mestre assentiu. A cara rígida como sempre. Olhando para os 7 estudantes reunidos. Dizendo indiferentemente. A academia só tem vocês 7 como estudantes. Em minha opinião, vocês também são apenas uma única entidade. Eu já li os seus registros. Mais tarde eu irei planejar alguns métodos de educação mais focados. A parte da coordenação. Eu não espero ouvir nenhuma voz diferente. Quem quer que seja. Eu vou tratar todos igualmente. Desde que vocês são todos estudantes da Academia Monstro. Vocês devem ser mais monstruosos que mestres dos espíritos comuns. No futuro fazendo todo mundo. Quando falando de vocês, apenas pensarem na palavra monstro. Começando agora. Vocês 7 não serão mais como antes separados em seções de nível inicial e avançado. Mas vão ser submetidos a uma educação completamente unificada. Eu vou classificá-los de acordo com a idade. O primeiro é o Daimubai. O segundo Oscar. O terceiro Tang San. O quarto Maonjun. A quinta será Xiao Wu. A sexta Nindhongron. A sétima Juzukin. O olhar do grande mestre passou sobre todos eles. Bom. Vocês podem ir agora. Se reúnam aqui de manhã cedo amanhã. Além disso, eu não quero ver ninguém ausente no café da manhã. Se não, todos vão receber um treinamento especial. Descansar por um dia era bom, é claro. Porém, a chegada do grande mestre também deixou os estudantes um pouco curiosos e apreensivos. Com o olhar seguindo os professores partindo sucessivamente. Oscar, de pé ao lado de Tang San, disse em voz baixa. Pequeno San. Parece que o seu professor é uma pessoa ainda mais difícil de lidar do que o diretor Flender. Ah! Tang San sorriu levemente. Dizendo. O trabalho do professor é sempre meticuloso. Contanto que tudo seja feito estritamente de acordo com as suas instruções, não haverá nenhum problema. Daemubai disse sorrindo. Fora eu e o pequeno Al. Vocês 5 têm todos a mesma idade. Eu não esperava que o pequeno San fosse o pequeno 3, a pequena ou a pequena 5. Esse é uma coincidência inesperada. O gordo sorriu de forma travessa. Dizendo. 3 irmãs mais novas. Eu quero ouvir vocês dizendo quarto irmão. Xiao lançou um olhar frio para ele.
estendendo a sua mão e dizendo: sem problemas. Me dê um envelope vermelho e eu irei dizer isso de uma vez. O gordo a encarou sem reação. Isso. Ninghongron o cortou rapidamente. Gordo. Contanto que a sua força se iguale à do terceiro irmão. Eu irei chamá-lo assim. Juzukin foi a mais sucinta. Olhando para Ma Onjun com um olhar frio. Dizendo apenas duas palavras. Me obrigue. Deixe isso para lá. Eu vou aguentar. O gordo balançou sua mão um tanto melancolicamente. Alguém vai ir para a cidade? Não é muito fácil conseguir um dia de folga. Eu estou indo dar uma volta na cidade Sotu. Daemubai, se segurando por esses dias, também estava um pouco exausto. Porém, através da viagem para a grande floresta Estrela Do, a relação entre ele e Juzukin com grande dificuldade havia melhorado um pouco. Naturalmente, ele não iria arruinar sua imagem recém-estabelecida. Erguendo sua cabeça para olhar para o céu. Sua aparência como se não houvesse nada que o incomodasse. Oscar bocejou. Eu não vou. Eu vou voltar a dormir. Finalmente no 30º nível. No futuro eu posso relaxar um pouco. Todas as três meninas olharam para Ma Onjun. Elas claramente sabiam que esse gordo indo para a cidade não era nada inocente. Nesse momento, Tang San repentinamente falou. Eu vou com você. Os olhos do gordo brilharam. Discretamente olhando para Xiao Wu, cuja expressão havia mudado subitamente. Velho San. Você também foi iluminado? Tang San o encarou sem reação. Como assim iluminado? Eu tenho que ir procurar uma ferraria e ver se eu posso contratar 2 ferreiros para fazer algumas coisas. De outra forma eu terei de equipar cada um de vocês só com a minha força. Isso iria levar uma eternidade. Ah! Ninghongron riu. Eu sabia que o terceiro irmão não seria tão sujo quanto você. A expressão de Xiao Wu discretamente voltou ao normal. Eu vou ir com você. Tang San balançou sua cabeça com um sorriso. Dizendo. Deixe isso para lá. Eu vou ir sozinho. Dessa vez você também sofreu um monte. Descanse na academia. Eu vou voltar logo. Xiao Wu não insistiu. Assentindo e concordando. O gordo olhou para Ninghongron descontentemente. Quem você está chamando de sujo? Eu estou resolvendo o problema do fogo cruel. Eu tenho a permissão especial do diretor para isso. Pequeno San. Nós estamos indo. Tan San disse com um sorriso torto. Em um momento é velho San. No outro é pequeno San. Você não pode escolher apenas um? O gordo deu um sorriso travesso. Dizendo. Então eu vou continuar te chamando de pequeno San. Você só é 2 meses mais velho do que eu. Isso é tudo. Vamos. Ele já estava aparentemente um tanto impaciente. Puxando Tang San na direção da saída da academia. Olhando para as duas pessoas partindo. Ninghongron sussurrou no ouvido de Xiao Wu. Você não está com medo de que o seu pequeno San seja desviado do caminho certo pelo gordo? Se eu fosse você, eu definitivamente iria segui-los. Xiao Wu sorriu levemente. Dizendo. Homens sempre precisam de um pouco de liberdade. Além disso, eu não estou convencida de o pequeno Sam possa ser desviado para qualquer lugar pelo gordo. Ninghongron disse com um sorriso. Olhe para você. Tão orgulhosa de si mesma. Um casal próximo esperando por amor é o que eu. Sua serva.
Desejo para o irmão mais velho e a irmã mais nova. O rosto charmoso de Xiao o corou, erguendo sua mão para arranhar levemente o braço de Ninghongron. Não fale baboseiras. Eu e o pequeno San temos uma relação de irmãos. Ninghongron gargalhou, provocando enquanto corria na direção do dormitório. Está tudo bem. Você não precisa se gabar disso. Eu sei que vocês são irmãos. O tipo de irmãos mais íntimos do que irmãos de sangue. Irritante. Xiao nunca foi gracioso o suficiente para sofrer uma derrota. Imediatamente rindo e a perseguindo. As duas meninas estavam no mesmo dormitório e naturalmente também correram na mesma direção. Oscar bocejou e foi de volta para o dormitório. O olhar de Daemubai caiu sobre Ju Zukin. Zukin. Ju Zukin ergueu sua cabeça para olhar para ele. Eu estou indo cultivar. Terminando de falar, ela se virou para partir. Daemubai bloqueou o caminho de Ju Zukin com um grande passo. Nós não podemos conversar adequadamente? Eu me lembro de que você não era assim quando criança. A cara de Ju Zukin revelou desprezo. E você? Você continua do mesmo jeito que era quando criança? Gêmeas. Bufando friamente. Ela se virou e foi embora. Embora ela tivesse falado um pouco mais do que nos últimos dias atrás. Aquele forte portão de gelo continuava firmemente rejeitando Daemubai. Olhando para a rápida partida de Ju Zukin. Daemubai não a perseguiu. Em sua cara surgiu um sorriso torto. Não me diga que essa é a minha retribuição merecida? E pensar que eu, o distinto jovem mestre Dai, iria ter um dia como esse. Ai! Retribuição. Talvez isso realmente seja retribuição. Daemubai nunca havia falado para os outros a respeito da relação entre ele e Ju Zukin. Mas se não tivesse existido nenhuma relação entre eles, mesmo se Ju Zukin fosse ainda mais bonita, como o sempre arrogante tigre branco de olhos cruéis teria baixado sua voz desse jeito? Cidade Sotu. Uma vez na cidade, o gordo rapidamente se separou de Tang San, indo resolver os problemas do seu fogo cruel. No caminho ele naturalmente tentou convencer Tang San inúmeras vezes, esperando desviá-lo do caminho certo. Porém Tang San claramente tinha uma determinação resoluta. Nada pôde distraí-lo. A diferença da força de vontade de um jovem de 12 anos ainda era imensa. A cidade Sotu estava agitada como sempre. Atualmente de manhã, as lojas já estavam abertas para negócios. A multidão ocupada com diversas atividades fazia um grande contraste com a tranquilidade da academia Shurek. O objetivo de Tang San com essa viagem era bem simples: encontrar uma ferraria adequada. Embora ele tivesse ido descansar cedo na noite passada, ele ainda havia considerado a proposta de Ninghongron. Se fosse apenas para ele mesmo, então sua força sozinha já era o bastante para produzir armas ocultas o suficiente. Mas se ele tivesse que suprir outras pessoas, então sua própria força claramente não era o suficiente.